fez muita diferença na minha vida profissional eu ter conhecido a NeuroSaber. Com certeza é uma contribuição muito significativa para o nosso país e necessária. O método da NeuroSaber é maravilhoso. Ele é transformador. Transformou toda a minha vida, não só enquanto pessoa, mas enquanto mãe e enquanto professora. É imensurável o que a gente conseguiu de transformação nas crianças da nossa rede de ensino. Não tem como você conhecer a NeuroSaber, não se apaixonar e não transformar a prática clínica, não tem como isso não acontecer. Eu me apaixonei pelo trabalho, pela aula, pelo encanto e daí em diante nunca mais abandonei a NeuroSaber. Algumas empresas constroem produtos, outras ajudam a construir o futuro. Em milhares de salas de aula, a neurociência deixou de ser teoria e passou a transformar a aprendizagem de maneira acessível e prática. Dentro de casa, famílias encontraram acolhimento, orientação e esperança. Em consultórios, escolas e centros de desenvolvimento, o conhecimento se transformou em impacto real. E tudo isso começou aqui em Londrina. Fundada em 2014, a NeuroSaber nasceu com um propósito: levar conhecimento científico para transformar o desenvolvimento infantil no Brasil. O que começou como um sonho se tornou o maior ecossistema de neuroeducação do país. Sob a liderança de Luciana Brites, referência nacional em alfabetização e vencedora do Prêmio Darcy Ribeiro, a NeuroSaber ajudou a aproximar ciência e educação como poucas instituições no Brasil. Olá, eu sou palestrante, escritora e pesquisadora. E o meu objetivo sempre foi que todas as crianças pudessem aprender desenvolvendo todo o seu potencial. Ao lado do Dr. Clay Brites, construiu um legado que hoje continua impactando milhares de educadores todos os dias. Um robusto ecossistema de cursos, livros, pós-graduações, programas educacionais e materiais didáticos que alcançam milhares de educadores, crianças e famílias no Brasil e no mundo. Com atuação em 3 frentes estratégicas: educação infantil, alfabetização e matemática e inclusão escolar, a NeuroSaber amplia seu impacto, promovendo uma educação baseada em evidências, acessível e transformadora. O ecossistema NeuroSaber, ele consiste em várias unidades de negócio, entre eles a Neuroescola, a Faculdade NeuroSaber e a editora com um portfólio muito amplo na área de educação, além do maior evento de neurociência e educação do país. Essa trajetória teve início em 2014 com a criação do Instituto NeuroSaber. Nos anos seguintes, o crescimento da comunidade impulsionou novas iniciativas para ampliar o acesso ao conhecimento e fortalecer a conexão entre profissionais da educação e da saúde. Em 2017, nasceu o NeuroMeeting, que se consolidou como o maior encontro de neurociência e educação do Brasil. Em 2019, foi criada a editora NeuroSaber, ampliando a disseminação de conteúdos especializados. Já em 2021, surgiu a Neuroescola, reforçando o compromisso da NeuroSaber com a transformação da educação. Recentemente, nasceu uma nova etapa dessa história. Uma faculdade criada para formar os profissionais que irão transformar a próxima geração. Com cursos de graduação, pós-graduação e capacitação, utilizam uma metodologia única que une a teoria e a prática da neurociência aplicada na aprendizagem de todas as crianças. Hoje, a NeuroSaber é mais do que uma empresa educacional. É um ecossistema que já capacitou mais de 120 mil professores, especialistas e famílias, com crescimento exponencial a cada ano, porque a demanda por uma educação melhor não para. São cursos de graduação e pós-graduações, extensão, credenciadas pelo MEC, parcerias com municípios, projetos sociais em todo o Brasil e no exterior. Programas que já chegaram a centenas de milhares de crianças nas escolas públicas, tudo conectando ciência, amor e desenvolvimento humano. Uma instituição nascida em uma pequena sala de 39 metros quadrados em 2018.
que hoje ocupa um espaço gigante e cheio de propósito na educação brasileira. NeuroSaber, transformando a educação, desenvolvendo o futuro. Uma muito boa noite a todos, muito boa noite a todas, nossos neuros alunos, nossos neuros parceiros, né, todo mundo que está aqui toda segunda-feira no nosso encontro marcado na nossos estúdios aqui diretamente de Londrina, no estado do Paraná, para todo o Brasil, para todo o mundão, né, falar com você, professor, com você, professora, com vocês, gestores, né, desse universo nosso aí que transpira a educação. Gente, esse vídeo que nós passamos antes emociona todos nós aqui no NeuroSaber, porque é muito gostoso ver uma transformação na educação chegar até onde nós estamos chegando hoje, e que a NeuroSaber, apesar de estar liderado pela Luciana Brits, né, nossa CEO, fundadora da NeuroSaber, ela só foi possível chegar nessa realidade desse vídeo institucional lindo, maravilhoso, da transformação na educação, porque nós tivemos junto conosco nessa caminhada vocês, professores, vocês, professoras, vocês, profissionais da saúde, da educação, vocês, pais, mães, que acreditaram que a gente poderia fazer, né, a diferença na educação, né, com um pouquinho que a gente fizesse, 1% melhor a cada dia, né? E a gente tem esse desafio onde nós estamos, né, num momento muito delicado para a educação no Brasil, porque nós temos estudo da semestre, inclusive, relacionados com quem quer ser professor hoje em dia. Está sendo atrativo ser professor hoje em dia? Quem quer ser? Qual é o jovem de 16 e 17 anos que está no terceiro ano do ensino médio, que fala, eu vou prestar vestibular para quê? Para pedagogia. Eu quero vestibular de licenciatura plena em matemática, em física, em química, eu quero fazer letras, literatura, quero fazer letras português, espanhol, letras inglês. Quem quer fazer licenciatura no Brasil hoje em dia, esses jovens nossos? Infelizmente, é uma realidade que nós estamos enfrentando nesse exato momento, que estudos dizem para nós que até 2040, mais de 235 mil professores nós precisaremos para estar na sala de aulas. Quem vai educar as nossas crianças? E detalhe, nós temos um número muito alarmante relacionado com o número de professores que acabam se aposentando ou abandonando os postos de trabalho, porque não querem ser mais professores no Brasil. Eles encaminham muito mais acelerado do que novos alunos, novos professores jovens entrando no mercado de trabalho. Sem falar que esses jovens que entram no mercado de trabalho também têm o desafio da nossa formação. A formação pedagogo não prepara nós hoje para os desafios da inclusão, desafios da alfabetização, desafios da matemática na educação infantil e nos anos iniciais. E os resultados disso tudo, IDEB, indicadores da educação básica, cada vez mais difíceis de nós alcançarmos resultados, cada vez mais difíceis de alcançar as metas. Ah, mas professor Daniel, nós batemos as metas em vários lugares do Brasil. Que bom que práticas exitosas estão sendo realizadas. Mas mais importante é ver o resultado das crianças lendo, aprendendo, se desenvolvendo. E nenhuma criança pode ficar de fora. Quando nós esbravejamos que mais de 50%, 60% das crianças estão alfabetizadas, comemoramos, devemos comemorar resultados expressivos de melhora da educação, mas devemos lembrar que a cada 60% de criança alfabetizada, 40 crianças vão precisar de recomposição de aprendizagem. 40% das crianças que ainda não foram alfabetizadas, não tiveram matemática, e mais ainda, 40%, muitos desses são da educação especial e que não estão sendo vistas na sala de aula. Então, hoje, nós estamos recebendo aqui todos vocês de Brasil todo. Deixa eu ver, dar uma olhadinha de onde que vocês são. E sempre comenta, né, de onde que vocês estão falando. Mais de 80 pessoas estão ao vivo conosco nesse exato momento, gente. E tem pouco joinha. Vamos aproveitar nesse exato momento, enquanto eu vou vendo de onde vocês vêm. Gostaria que vocês dessem uma curtida, um like nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal NeuroSaber,
se inscreva nesse exato momento e dá tempo de nós compartilharmos esse link com as nossas redes municipais de educação, com o professor, com professora, com pai, com mãe, com o secretário municipal de educação, com o prefeito, com o deputado, com o governador, por que não com candidatos à presidência da República, que chega até eles a discussão da educação no Brasil. Vamos lá? Vamos falar com quem, gente? Quem está lá em Caetité, na Bahia, conversei com um Bahia hoje, eu falei num grande veículo de comunicação de Salvador, dei uma entrevista hoje de manhã, nós temos pessoal de Itaíba, Pernambuco, Santa Maria, Rio Grande do Sul, do extremo norte para o extremo sul do Brasil. Boa noite, vamos falar no meio ali, de Fábio Silva, diretamente do Rio de Janeiro. Nós temos a Jane de Itaíba, que acabamos de comentar aqui agora, a Fernanda Soares de Tangará da Serra, Mato Grosso, cidade linda, maravilhosa, lá diretamente do CEMEI, Luiz Simões Matias. Tem também a Socorro Feitosa, que mora em Garanhuns. Aí nós temos também ali mais gente de Tangará da Serra. Nós temos gente de Divinolândia, de Minas Gerais presente aqui conosco também. Fabiana, deixa eu ver aqui, cortou um pouquinho. Temos ali, ó, Rondolândia, Mato Grosso, na divisa lá com o Acre. Carapicuíba, São Paulo, Vilhena, Rondônia, Rondolândia, no Mato Grosso, de novo Rondolândia. Barcarena, do Pará. Nós temos ali Volta Redonda, Rio de Janeiro. Paripiranga, Bahia. Mais gente de Rondolândia, Mato Grosso. Fantástico, né? Rondolândia eu tenho visto os resultados de educação e crescimento, desenvolvimento, né, desse município econômico, de um desenvolvimento sustentável muito bacana, pelo menos os indicadores a gente tem visto lá que estão investindo bastante em educação. Patrocínio Minas Gerais, Campinas, do ladinho da minha cidade natal de Piracicaba, eu sou do interior paulista ali, sou do município de Boa Nova, Bahia, tem gente a Maria Nóbrega falando de São Bernardo do Campo, ali perto da Grande São Paulo, né, perto da capital, a Gladys Mariotto, diretamente de Curitiba, Thaís Miranda de Rolândia, Thaís, seja muito bem-vinda também, Thaís Miranda ali de Rolândia. Então nós temos, a tela está sem imagem, Elisa, de repente dá um F5 ali, atualiza, que já volta a imagem para todos, tá? Então, gente, tem gente de Apucarana, Luzinete Apucarana, também do ladinho nosso aqui, Fabiana de Arapeí, São Paulo, Arapeí também, lá no Vale do Paraíba, indo para o Rio de Janeiro, também cidadezinha pequena, mas muito acolhedora, muito gostosa, né? Gente, então sejam todos bem-vindos, boa noite, Aline Mendes de Tangará da Serra, mais uma de Tangará da Serra também, a Mara Silvia Cavalini, Mara Silvia, seja bem-vinda, a Expedita Macedo, também de Tangará da Serra, Conceição do Rio Verde, Minas Gerais, Sátiro Dias da Bahia, gente, mais uma de Rondolândia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, porque agora nós vamos falar sobre esse ponto muito crucial que nós temos, que é referente, então, à educação especial. Vamos falar sobre o público-alvo da educação especial, quem são eles, o que precisam e como que o especialista responde a essa educação inclusiva. Vamos fazer uma analogia aqui? Vamos fechar os olhos, eu vou fechar o olho aqui e lembrar do seguinte, vamos lembrar do nosso primeiro dia de aula de 2026. Aquele primeiro dia de aula que nós recebemos uma lista com 30, 35 nomes de alunos, onde nós não conhecemos nenhum desses alunos. E nessa reflexão que eu faço de fechar os olhos, a gente tem lá o nomezinho de cada um deles. Nós temos uma expectativa muito grande de que todos eles se desenvolvam, porém, eu não conheço eles, não sei quais são os seus rostinhos, não sei quais são as suas deficiências, os seus transtornos, as suas dificuldades de aprendizagem, nós não sabemos nada disso. Nós recebemos com muito carinho aqueles nomes e quando sentam cada um na nossa frente, ali sentado nas cadeiras daquela sala de aula, você olha para cada um deles, não rotulamos nenhum deles, mas ali nós sabemos que vamos ter desafios. Porque antes, inclusive, de começar a aula, nós recebemos da coordenação, da supervisão, algo que é falando assim, ó, professor Daniel, você vai receber esses 35 alunos e eu já vou mandar para vocês, são 5 aluninhos que têm laudo de autismo, de TDAH, deficiência intelectual, síndrome de Down, tem aluno com dislexia, descalculia, desortografia, disgrafia, tem aluno com outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, professor Daniel, você vai receber esses 5 laudos. Beleza, eu recebi esses 5 laudos. Esses laudos não me dizem o que eu vou fazer na minha aula no dia seguinte. Ele não traz um manual, não traz uma questão de quais são as barreiras exatas das crianças. Detalhe, quem vai estar lá sou eu, 4 horas por dia com essas crianças. Né?
Então, o médico psiquiatra, o médico neuropediatra vai estar com ele um momento de uma vez por mês, 1 hora, e nós, professores, teremos que ter esse suporte do neuropediatra, neuropedagogo e assim por diante, mas nós teremos a maior responsabilidade na mão e o maior poder nas mãos de transformar a vida dessas crianças. Então, gente, nessa reflexão que eu fiz aqui com vocês, a gente sabe que tem desafios, sabe quais são as barreiras, precisamos de profissionais de saúde para nos dar o suporte e nós precisamos saber o que eu devo fazer no dia seguinte. Essa é a nossa dificuldade, porque nós não fomos preparados durante a nossa graduação e pós-graduações, Brasil afora, muitas vezes, em como trabalhar com esse desafio. Tá bom, gente? Então, aqui, gente, mais chegando de Itá, Santa Catarina, da linda Santa Catarina. Estaremos no Neuromeet em Balneário Camboriú, na sexta e no sábado, com 16 palestras maravilhosas, diretamente do The Forest. Para você que, infelizmente, não vai esse ano, separa já um dinheirinho para fazer investimento para estar conosco em 2027 no Neuromeet. E eu vou chamar aqui quem para responder as nossas perguntas, gente? Mais gente aqui, ó, Bertiane de Caçador, fiz meu mestrado em Caçador, Santa Catarina. Gente, quem vai responder essas dúvidas para nós, sobre que nós, professores, recebemos essa lista com os 35 alunos, e eu não sei o que fazer no dia seguinte, como que eu vou fazer, né, saber se esse aluno é público da educação inclusiva ou não, né, da educação especial, como que eu vou fazer inclusão com ele, e além de esse aluno ser público, não e aqueles alunos que não são públicos da educação especial, mas também precisam de atenção. E quem vai responder hoje será nada mais, nada menos ele do que professor nosso aqui da Faculdade Neurosaber. Chamamos aqui ao palco, Dr. José Guilherme Giocondo. Gente, Dr. José Guilherme Giocondo é médico do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo. Ele é mestre em medicina pela Universidade do Minho, em Portugal, especialista em saúde mental infantil e psiquiatria forense. Ele, então, seja muito bem-vindo, professor José, que já trabalhou conosco, falou de medicação, falamos de níveis de suporte de plateia, falamos bastante coisa. E detalhe, gente, enquanto o professor vai dando boas-vindas aqui para todos vocês, quase 100 pessoas já na live nossa, vai ter uma enquete para nós respondermos aqui. Qual é a enquete, Júlio? Vamos colocar a enquete primeiro, antes de passar a palavra para o professor José Guilherme? Nós temos uma enquete que vai entrar para nós aqui logo mais, e eu gostaria, ó, a enquete vai ser, na escola onde você atua ou onde o seu filho estuda, a inclusão é muito organizada? Ela depende muito de professor para professor? Ou ela é só no papel? Logo vai vir, então, para nós essa enquete. Então, seja muito bem-vindo, professor José Guilherme. O palco é todo seu. Boa noite a todos. Vocês me ouvem? Tranquilo? Beleza. Bom, vou apresentar aqui. Boa. Boa, agora ficou bom. Bom, pessoal, é super emocionante, né, ver a entrada, aquele videozinho inicial. Em Arapongas, eu lembro e acompanhei um pouquinho ali da evolução da Neurosaber, é bem bonito mesmo. E, bom, cá estamos, né, para mais uma aula. Eu sou psiquiatra infantil e eu acabo trabalhando bastante, né, com questões relacionadas a transtorno do neurodesenvolvimento, transtornos de aprendizagem, né, questões como TDAH, TEA e esses transtornos-chave, né, como TDAH, TEA, DI, deficiência intelectual, eles acabam tendo muitas comorbidades, né, e acaba muitas vezes confundindo a gente, né, o que é o público-alvo. O público-alvo é todo mundo que tem um transtorno de aprendizagem, mas o TDAH, por exemplo, o TEA, não necessariamente é um transtorno de aprendizagem, são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, fica como se fosse na matemática, né, aquele diagrama de Venn, né? Então, subgrupos ali, né, que a gente precisa falar, e é importante falar que o público-alvo da educação especial, ele varia de acordo com o país, com política,
Então, não é uma categoria diagnóstica, né? Não é que existe esse diagnóstico nos manuais como CID ou DSM, mas é um construto que envolve crianças e adolescentes que necessitam de uma série de formulações políticas e pedagógicas um pouco mais detalhada, né? Para que com isso consiga a inclusão e o correto desenvolvimento, como o Dani falou, né? E eu coloquei essa imagem porque a gente vê assim, como se cada criança, como o Dani falou da lista de 30 alunos ali, cada bolinha dessas é um aluno, né? E a gente vai ter crianças típicas, né? Que, por exemplo, podem ser esses azul intermediário, né? Esse azul um pouco mais escuro, pode ter, por exemplo, TEA ou crianças ali com alguma questão de TDAH, neurodesenvolvimento, basicamente, que podem ser laranja, pode ter a questão ali como um DI ou questões de deficiências múltiplas, né? Então, a gente vê que o correto alvo, né, o objetivo principal desse construto que foi realizado é realmente categorizar quem são as crianças e adolescentes que mais precisam e, diante disso, tornar tudo um pouco mais equitativo, né? Há um grande debate do ponto de vista de literatura científica, porque quando a gente pega questões assim entre os países, né? Então, o que seria um público de atenção especial aqui versus o que é na Singapura, na Finlândia, por exemplo, isso é variável, né? A gente vê que a Singapura, por exemplo, é um país que tem políticas públicas especializadas, por exemplo, para crianças com altas habilidades, superdotados, e isso acaba fugindo um pouco da nossa regra aqui. Lá, por exemplo, eles colocam crianças superdotadas ou altas habilidades separadas, né? Eles fazem uma certa segregação, que é justamente o oposto da nossa ideia aqui. E aí, dito isso, a gente vai falar que quando a gente pensa nesse público, né, então, é um grande contingente populacional, né? Não é simplesmente uma porcentagem pequena, poucos alunos, uma fração diminuta ali da sala, né? Ou seja, crianças, uma ou outra dentro do cesto, mas, de fato, é um contingente populacional gigantesco, né? A gente tem aí 2,5 milhões de matrículas ativas do público-alvo de educação especial no Brasil, é um censo recente, e a gente sabe que, de fato, a maioria delas estudam em classes comuns, que é muito o que eu falei, né? Aquela questão, a ideia aqui da educação especial, né? Trazer para dentro da normalidade questões que fogem um pouco da normalidade, né? Então, a gente vai entender que sim, essas crianças vão precisar de apoio, vão precisar de estratégias pedagógicas, médicas, fonoaudiológicas, um pouco mais específicas, mas, de forma geral, a ideia é que elas consigam, com essas intervenções, com essas muletas temporárias, atingir o que a gente chama de catch-up, né, que é um resgate pareado com crianças da mesma faixa etária, do mesmo nível educacional. Então, se eu tenho uma criança da primeira, da segunda série, com TEA ou com uma deficiência visual, auditiva, por exemplo, eu quero que essa criança consiga se desenvolver e ter um patamar ali de desenvolvimento acadêmico pareado com outras crianças da primeira e segunda série, mesmo que para isso, ou, aliás, muito para isso, com intervenções e com auxílios metodológicos e médicos individualizados, né? Cada caso é um. E a gente vê que, no entanto, a escola não chega junto, né? Um pouco do que o Daniel falou no começo, realmente, eu estando em São Paulo e tendo escolas muito boas, até muito tradicionais aqui, a gente vê que mesmo essas escolas, a inclusão muitas vezes é aquela coisa para inglês ver, né? Eles falam que eles são inclusivos, eles sabem a lei, mas na hora de aplicar é um cenário muito diferente, né? E aí, dito isso, a gente vai para a questão até estatística, né? Então, 6,4%, né, menos 6,5% dos professores têm alguma formação em educação especial. E aí vem a grande questão, né, o pulo do gato do ponto de vista até profissional, o gap que isso nos traz, né? E eu acho que a NeuroSaber tem um papel social e
público enorme aqui nesse sentido, porque tudo bem, a gente entende que deveria ser lei, que deveria ser função do Estado promover workshops, atualizações, constante evolução acadêmica e até profissional desses professores, mas a gente sabe que, na realidade, se num cenário de uma escola privada que paga bem esse professor, que a gente sabe que é a minoria, isso já não acontece, imagina em escolas públicas aí pelo interior do Brasil, certamente não acontece, né, verdade seja dita. E nesse cenário, quando a gente pega formações, neuroaulas e as atualizações baseadas em evidência que a gente traz para vocês via NeuroSaber, de fato, ter uma formação ali, uma pulverização de informação de qualidade, do ponto de vista acessível, né? A gente sabe que muitas vezes o professor ou o profissional, até o profissional da área da saúde também, ele precisa gastar do próprio bolso, né? E investir na própria formação. Só que, por outro lado, é um gap, né? Se a gente vê que a estatística é muito desfavorável, só 6,4% dos professores têm algum conhecimento adequado sobre a educação especial, a gente acaba saindo à frente, né? Se torna um diferencial do ponto de vista profissional para a gente. E eu falo também até como psiquiatra, né? É impressionante como, quando a gente se torna psiquiatra da infância e adolescência, é quase uma área totalmente diferente da psiquiatria. A psiquiatria já é específica, mas a psiquiatria infantil, a gente precisa saber o que uma TEO faz, o que um pedagogo faz, saber justamente o que está escrito aqui, o que um laudo, para que serve um laudo, né? A gente fala muitas aulas sobre isso, né? Que a criança ela fica atrelada como se fosse um etiquetamento, né? Ela fica etiquetada, João é autista, Enzo é autista nível 2, Beatriz é TDAH, e, na verdade, a gente vai ver que mesmo dentro dos espectros e dos casos a casos, né, o mesmo diagnóstico, ele perfaz casos muito diversos entre si, né, que exigem intervenções e sensibilidades, né. E aí a gente tem, novamente, variando muito de país e de legislação para legislação, de forma geral, a gente vai ver que, do ponto de vista legislativo, a gente tem um movimento que vai da exclusão, né, naquele sentido de colocar crianças, por exemplo, para estudarem em APAE ou em centros outros que fazem de certa forma, esse isolamento, né, dessas crianças e adolescentes em relação a outras crianças neurotípicas, né, e esse movimento ele veio nos últimos anos, né, no sentido de colocar na mesma sala de aula, né, do ponto de vista científico, que crianças de formações intelectuais, formações cerebrais, sociais, ambientais diversas, né, quando interagindo entre si, o benefício ele é quase total, né, não tem malefício disso, né, e a gente vê que cada ano que passa sobre revisões sistemáticas, estudos de alta qualidade sobre isso, de fato é um conhecimento novo, né, eu sou relativamente jovem e eu peguei uma época em que realmente havia uma segregação muito grande, né, crianças com síndrome de Down, DI, TEA, eram colocadas do ponto de vista mais isolativo, né, mais de isolamento. E aí a gente tem alguns grupos, né, específicos do ponto de vista do público-alvo da educação especial, que, novamente, vai variar de acordo com o país, com o momento político, com a categorização que está sendo adotada naquele momento, mas, de forma geral, a gente vai ter as deficiências, que podem ser deficiências sensoriais e intelectual, vai ter o TEA e a fronteira do TDAH, então, dependendo de onde a gente vê, o TDAH vai estar ou não, e o Daniel, ele sabe muito bem disso, né? A gente até estava comentando num outro momento, numa outra aula, que o TDAH, ele foi incluído, né? Teve uma questão legislativa em relação ao TDAH para equiparar questões pedagógicas e de auxílio em relação ao TEA, e que faz o total sentido, né? Porque o TDAH cursa com dislexia, cursa com baixo rendimento acadêmico, cursa com evasão escolar, e as altas habilidades e superdotação, né, que também é um conceito que não e aqui é importante a gente entender para não ficar essa sopa de letrinhas, essa coisa confusa. Quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, a gente está falando de uma série de patologias, de transtornos que acometem crianças e adolescentes em momentos críticos do desenvolvimento cerebral.
E olha como é confuso, né? A criança pode ter uma deficiência intelectual porque ela teve, por exemplo, meningite. Então você fala, pô, então ela não nasceu com isso, é uma questão que foi adquirida por conta de uma infecção e tudo mais. Sim, mas houve um processo que se deu durante o desenvolvimento e maturação cerebral e que afetou o desenvolvimento adequado, né? Meningite, por isso que as vacinas são dadas na infância, né? A meningite é muito mais grave num cérebro em desenvolvimento do que num cérebro que já se desenvolveu, por exemplo. E a gente tem aqui as deficiências, e a gente precisa lembrar também que há deficiências sensoriais, como auditiva, visual. Infelizmente, né, o Brasil ele depende muito de ONGs, de organizações não governamentais, para prover óculos, basicamente fazer testes de acuidade visual e prover os óculos para essas crianças, né, no interior do país afora. É muito triste que a gente dependa de iniciativas privadas para isso, né? Deveria ser algo que o próprio SUS traz como um acesso universal à própria sobrevivência humana, né? E o TEA, que acaba, querendo ou não, sendo um grande carro-chefe pela dada alta prevalência e também por uma questão do ponto de vista legislativo, uma mudança dos próprios critérios diagnósticos dos últimos anos. E a gente vai falar que o que esses alunos precisam, né, vai ser muito mais quebrar barreiras, né, então uma coisa muito mais de desconstruir estigmas, dificuldades e tudo mais, do que necessariamente pensar em grandes intervenções, em grandes construções, né, muito, na verdade, vai ser desconstruir mitos e questões em relação a como intervir do que necessariamente construir, né, e aí no final acaba construindo claramente. E aí a gente pensa num plano educacional que vai ser sempre individualizado, vai ser sempre muito específico para uma criança e para outra, né? Claro, com características dos próprios grupos, do próprio transtorno, da própria dificuldade que essa criança tem, e muitas vezes uma criança que não vai ter um diagnóstico pleno, não vai ter necessariamente um laudo, né? A gente também está falando de um viés humano, né? A gente sabe que o profissional ele pode errar no diagnóstico, a gente sabe que há uma carência de especialistas adequados também do ponto de vista da saúde, né, de profissionais da saúde, para proverem diagnósticos e laudos bem feitos, e muitas vezes a gente não pode necessariamente se guiar por um laudo, né, por um diagnóstico, por um CID, e sim por uma individualidade, por uma forma de entender cada indivíduo, né. Em alguns casos em que a mesma lição ela perfaz, né, a gente vai ver que a lição final, o pulo do gato aqui vai ser mais ou menos igual para todos, mesmo com histórias muito discrepantes entre si, né? E aí a gente vê, né, que no começo, né, então, a educação especial não é um lugar para onde o aluno vai, né, é uma modalidade, é uma forma de se entender o processo educacional que vai passar por toda a escolarização e, por que não, por toda a vida acadêmica desse indivíduo, né? A gente vê em alguns países que o contexto de educação especial, né, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, ele tem termos muito específicos, né, para poder designar crianças que estão em educação especial, né, então já tem toda uma estrutura do que vai precisar, do que não vai precisar, tem todo um exército mesmo de profissionais, de carga horária, que faz ou não sentido, então a gente pode criticar ou não, mas talvez seja algo um pouco mais consolidado em outros países do que aqui, né? E a gente vai, quando a gente pensa a educação especial, é importante a gente pensar que há outros modelos, né? E a gente não está muito longe deles. O contexto de exclusão, ele sempre, na história brasileira, foi a regra. Há poucos anos, né, até hoje, né, no interior, enfim, em qualquer cidade pelo Brasil, a gente vai ver que a gente já ouviu histórias no sentido de sua irmã vai para a escola porque ela é inteligente, ele não vai, ele vai trabalhar porque ele é burro, entre aspas, né? Então a gente tinha essa segregação, essa exclusão já na própria família, né? A gente ouvia isso quando a gente era menor e tudo mais. Não, a fulaninha a gente pode colocar na escola, investir porque ela é mais esforçada e tudo mais. Então, a exclusão muitas vezes foi e ainda é, infelizmente, a regra.
Por outro lado, a gente teve um processo de segregação de escolas e classes especiais, né, cujo o exemplo maior acabou vindo ser a PAI, né, então, alguns institutos, dependendo do estado em que a pessoa mora, de colocar crianças com quadros psicopatológicos ou transtornos de aprendizagem, de desenvolvimento específicos, para aprender separado das crianças que não os têm, né? Então, quem tem síndrome de Down, DI, deficiência intelectual, TEA, fica todo mundo junto nessa escola específica, e as crianças que não têm vão para a escola normal. Isso a gente pegou, e a gente ainda pega, né? A gente vê muito isso. E é um projeto de integração, né? De tentar colocar a criança, e a gente acaba vendo isso, é uma coisa muito triste, muito comum. Aqui mesmo, né, em São Paulo, capital, a gente vira e mexe, se depara com essa situação que é tristíssima, né? Aquela coisa, não, tudo bem, tem o laudo? Se não tem o laudo, nem matricula, que já é ilegal, né, do ponto de vista jurídico. E aí, bom, tem o laudo, tá, mas se ela der trabalho, vai ser convidada a se retirar, viu? Então fica aquela coisa, não, a gente consegue deixar a criança que tem alguma dificuldade ali sendo meio café com leite, né? Sobretudo com escolas caras, né? Que a mãe está pagando, o pai está pagando, mas se der trabalho, já sabe, né? Então fica aquela coisa meio de ameaça. O processo educacional, né? A gente já sabe há séculos que ele não pode se basear em ameaça, né? Ele tem que ser algo minimamente agradável para os pais e para esse aluno. Então, se ele já se sente diferente, ele é constantemente ameaçado, ele tem uma dificuldade acadêmica, obviamente que aqui a equação é absolutamente caótica, né? Não tem como isso dar certo. E aí a inclusão, né, assim, a gente via muito esse processo de integração e dificuldade com crianças com TOD, com TDAH, ou seja, crianças disruptivas, né, que causavam, então elas geravam até irritação, é uma coisa muito, muito absurda, né, assim, o diretor, a diretora, os profissionais de saúde ficavam irritados com a criança, imagina, 7 anos de idade, tendo que ser alvo de irritação de adulto. E aí agora a gente vê que nos últimos anos a inclusão, ela virou lei, né, então há um compasso aí com a questão mais científica de que o processo de incluir as crianças pareadas com a mesma faixa etária, o mesmo nível educacional e instrumentalizar essas crianças para que elas consigam acompanhar, diminui o estigma, melhora a acessibilidade, facilita a aprendizagem, ou seja, todo mundo sai ganhando nessa equação. E aí virou lei, né? Então tem contextos legislativos historicamente que serão apresentados e que a gente precisa levar em consideração, né? Então, quando uma escola fala, não, eu não vou matricular se não tiver laudo, não tem essa história. É difícil a gente falar isso na prática, mas a gente precisa pelo menos saber que isso existe, né? E aí quando a gente pega ali, né, a Constituição Federal de 88, né, então a gente vai pegando a Constituição Cidadã, né, aquela coisa da educação como um direito básico, né, tal qual a saúde, e um atendimento especializado numa rede regular de preferência, ou seja, já há muito tempo se falava, já trazia uma pincelada de que a educação deveria ser preferencialmente na rede regular de ensino, né? Ou seja, não deveria ser segregada, como a gente mostra nessa imagem, né? A última imagem mostra o processo de inclusão, enquanto a gente tem a exclusão, a retirada das crianças com dificuldades, a segregação, ou seja, são colocadas todas no mesmo cestinho, as dificuldades versus as que não têm, e a integração, você está integrada contanto que você cumpra X. A inclusão não, está todo mundo junto, né? Esse é o ideal. E aí a gente vê que depois, né, em 2008, a gente consegue ter uma direção do Plano Nacional de Educação de uma perspectiva mais inclusiva, de fato, né, já direcionando, de certa forma, forçando ao processo de inclusão. A educação começa a complementar a escola comum, não vai substituir, mas se torna um complemento.
ela vira uma garantia, né? Então, desde 2015, ou seja, faz mais de 10 anos que essa história de que eu não vou matricular, não pode, não sei o que lá, isso é crime, é passível enfim, de processos penais, né? E adaptação é um dever da escola, não é uma questão de que escola bonita, que escola bacana, que fofo, que como eles são inclusivos e legais, não, isso daqui é dever. Se elas não estão fazendo isso, elas estão atuando de forma ilegal. E adaptação razoável deve entrar no vocabulário. O que é isso, né? O que é razoável? Aquilo que é possível, que vai fazer sentido ou não. E aí, com o novo Plano Nacional de Educação, né, em 2026, a gente reafirma, ou seja, a gente precisa muitas vezes de novos planos, de novas diretrizes e legislações para poder reforçar uma via, um direcionamento que vem sendo tomado desde 88, ou seja, em 2026 a gente fala, sim, de fato, é esse o direcionamento que a gente está tentando desde 88, ou seja, de colocar a inclusão como um caminho, como uma estratégia, uma bússola que vai guiar a aprendizagem dessas crianças, né? E aí também se fala de uma formação docente mais especializada, mais robusta do ponto de vista de conhecimento mesmo, para poder lidar com esse público. A integração pede que o aluno caiba na escola, ou seja, se ele consegue se misturar, ou consegue dar conta daquela... Ele vai lá, ele é café com leite, ele não atrapalha, isso é se integrar. Agora, a inclusão, ela redesenha para que, independentemente, ou seja, muito aquilo que se falou no começo, né? Tem uma lista de 30 alunos, meu Deus, eu quero sumir, né? Igual falaram no chat, eu quero desaparecer, o que eu faço? Tem um moleque gritando, tem uma menina puxando o cabelo, tem o Todd batendo no amiguinho, tem o TDAH pulando na cadeira, tem o TEA com meltdown, shutdown, porque está fazendo muito barulho e ele fica gritando. Independentemente do que, essa é a parte bonita, né? Independentemente do que a gente vai ter de material humano, mais ou menos as diretrizes são as mesmas, né? Então, a inclusão ela vai redesenhar a escola, o processo ali pedagógico, para que todos, independentemente do diagnóstico, do laudo, da patologia ou não, consiga caber, ou seja, se fazer presente mais, se fazer aprender, né? O público-alvo, né, define o que não define, né? Então, assim, tem uma questão do ponto de vista legal e prático, né? Então, vai ter uma questão pragmática que, por ser um recorte, um print screen legal, né? São alguns grupos, como eu falei, que têm um direito garantido a um atendimento especializado, e o termo basicamente é isso, ou seja, o que é o público de educação especial? É isso, ponto. É uma galera que, se tiver tais condições, tem um direito adquirido de ter um atendimento diferenciado. Ponto. Isso, para a gente, não significa muita coisa. Vai ser, tudo bem, crianças com deficiência, DI, deficiências sensoriais, surdez, cegueira parcial total, TEA, altas habilidades para dotação, agora se fala no TDAH, mas também a gente não pode se esquecer que dentro desse grupo tem o João, tem a Maria, tem o José, tem a Bia, tem potencial cognitivo XYZ, família disfuncional, família funcional, criança curiosa, criança não curiosa, criança interessada, não interessada, isso é muito mais importante, né? O material humano é mais importante do que a letra da lei. Então, ela não define o prognóstico, o potencial dessa criança, onde ela vai chegar na vida adulta do ponto de vista acadêmico, laboral, afetivo, ela não define rótulos, o laudo não é teto pedagógico, né? Muitas vezes a gente se depara com situações abjetas do tipo, como ele é nível 3, nível 2 de suporte, essa criança nunca vai conseguir falar, ele é não verbal, tá, mas e se ele não quer falar, e se ele se comunicar com CAA, comunicação alternativa, tem uma série de questões, e muitas vezes ele passa do nível 2 para o nível 1, do nível 3 para o nível 2, o nível 1 pode virar nível 2 depois, a depender, mas ele tem TDAH e um QI não tão alto, então ele nunca vai conseguir aprender. Também é balela, né? A gente vê... a gente surpreende muito positivamente, né? Novamente, a gente está falando de crianças e adolescentes em que o cérebro está em pleno
potencial de desenvolvimento. E não à toa essas legislações são feitas, né? Não é que o adulto não mereça, que o adulto não tenha suas adaptações, seu contexto específico no trabalho e tudo mais. Mas a gente está falando de crianças que, quanto mais cedo a gente fizer estratégias de coping, de mecanismos adaptativos e de ajuda, maior é o potencial, né? A ciência já é muito categórica em vários, eu diria em todos, né? Assim como a gente fala de intervenção precoce no TEA, a gente fala de intervenção precoce no TDAH, hoje em dia com muita clareza. A gente fala de intervenção precoce na dislexia, na descalculia, na deficiência visual e auditiva. Não à toa, testes de visão, teste da orelhinha, para poder ver se a criança tem surdez ou não, eles são obrigatórios, porque tudo que é feito antes é mais fácil. Quando a gente aprende inglês quando é criança, é muito mais fácil do que adulto. Aprende um instrumento musical, é muito mais fácil. E para as crianças que têm dificuldades também, se a gente diminui essa dificuldade, vai ser mais fácil quanto mais jovem for. E o que a gente está falando aqui é que a gente não pode exigir laudo, relatório médico para a escola começar, né? Aqui tem uma grande diferença, que é aquela questão, né? Mas o professor não pode dar diagnóstico, né? Se a gente vai para os Estados Unidos e para o Canadá, isso até que é bonito, porque, sobretudo no Canadá, que tem um sistema público bacana de saúde e tudo mais, né? Ou seja, tem até as populações nativas, por exemplo, tem hospitais específicos, né, para os indígenas e tudo mais. Isso funciona muito bem. Você tem pediatras, você tem neuropediatras, você tem psiquiatras da infância e adolescência. Então, toda vez que a gente estuda o desenvolvimento, né, tanto do ponto de vista pedagógico quanto os transtornos, e a gente pega uma aula que é dada, por exemplo, na Austrália, que também tem isso muito bem elaborado, no Canadá. O Reino Unido tinha isso muito bem, mas nos últimos anos eles têm vivenciado uma crise catastrófica de saúde pública. E então, assim, os modelos atuais eles acabam sendo um modelo francês, um modelo australiano, sobretudo Sydney, Canadá, em que a gente vê os pediatras atuando como a grande linha de frente. Então, 95% dos diagnósticos, das intervenções são costuradas com o pediatra, com a escola, então é um negócio bonito. No Brasil, não é verdade, né? Tudo bem, o professor não pode dar o diagnóstico, não pode falar, mas a gente sabe que na nossa realidade, o pediatra, ele deveria dar esse diagnóstico e em cerca de 5 a 10% só ele dá. Então, há uma carência, tem um gap aí muito importante. E a gente vê na prática muito desses professores sendo os grandes heróis aí, né? Eles falam, tudo bem, eu não posso dar um diagnóstico, mas olha, eu trabalho com isso há 30, 40 anos da minha vida e eu já vi centenas de milhares de crianças e eu sei o que é normal e o que não é normal. Eu sei o que é, se a criança fecha os olhinhos, eu sei que ela não consegue enxergar direito, tem miopia. Se a criança está vindo desarrumada, ela pode estar com depressão, pode estar tendo problemas em casa, se ela não para quieta, ela pode ter um TDAH e tudo mais. Então, os professores, eles manjam e manjam muito, muitas vezes mais do que os profissionais de saúde em média. Então, apesar da gente não poder dar o diagnóstico como professor ou questões, ou pedagogo, a gente sabe que, na verdade, a gente constrói isso conjuntamente, né? No nosso Brasil, o nosso papel aqui é muito de costurar interdisciplinariamente, do ponto de vista interdisciplinar. E quando a gente pega do grupo, é uma fronteira muito nebulosa, né? Por quê? Porque tudo bem, a gente tem a deficiência, né? Obviamente é o grupo mais amplo, porque a gente vai ter, quando a gente fala de deficiência, a gente fala de vários aspectos, né? Então, tem uma deficiência física, posso ter uma criança que tem uma questão, por exemplo, de não ter ser cadeirante, não ter uma perna, não ter duas pernas, ter um problema de pólio, né, que graças a Deus está erradicado, apesar dos pesares, né, do negacionismo, mas enfim, questões intelectuais, como DI, e aí as causas múltiplas de DI, né, desde uma síndrome de Down, X frágil, questões como rubéola, sarampo, né, então a gente está vivendo, infelizmente, uma coisa novamente abjeta, né, da gente se ver num país em que a campanha de vacinação sempre foi o carro-chefe, os surtos de sarampo. Eu tomei a minha terceira dose, eu nunca pensei que isso fosse acontecer, mas eu tive que tomar a minha dose de reforço do sarampo, né, rubéola e cachumba, uma coisa realmente
patética, né? Mas enfim, São Paulo está com surtos, né? E a questão sensorial, tanto do ponto de vista de visão, miopia, astigmatismo, ceratocone, várias questões, auditiva, né? A gente está falando de um país que, muitas vezes, alguns locais, né, a gente não faz o pré-natal adequado e essas mães, muitas vezes, são usuárias de drogas ou tiveram infecções pré-natais que não foram adequadamente tratadas, como sífilis, HIV, rubéola, zika, chikungunya, Covid, tudo isso impacta do ponto de vista de visão, de audição dessas crianças, né? E deficiências múltiplas, quando são em 2 ou mais contextos, né? E a gente vê que dentro do próprio grupo deficiência, mais de metade, né, ou metade dessa galera acaba tendo DI. Então, assim, dentro do grupo deficiência, a DI acaba sendo muito prevalente, né? E a DI, ela é causada por várias, tem várias causas, né? Algumas reversíveis, mas a maioria não. E o TEA, né? A gente vê que o grupo é o grupo que mais cresce, e aí, para quem for ao Neuromeeting, né? Fica aí o jabá e o spoiler, né? A aula do professor Rode vai ser muito em função disso, né? Para vocês entenderem como tudo que a gente fala aqui conversa, né? Perdão, e a gente fala, por exemplo, por que a gente fala tanto de TEA, por que TEA tem política pública específica, por que o TDAH deve ou não ter? Olha, a gente está vendo aqui, quase metade do público-alvo de educação especial é TEA. Isso não é porque TEA está no hype, porque, nossa, agora todo mundo é TEA, como foi como foi o profissional lá falar no Roda Viva, né? Agora qualquer criança esquisita é TEA, qualquer pessoa... Não, porque TEA sempre foi comum. TDAH sempre foi comum. A prevalência de TDAH é muito parecida com a de TEA, em algumas populações é até maior. Então, não falar de TEA, de TDAH, não ter lei sobre isso é iatrogênico, é criminoso, né? E é o grupo que mais cresce. Por que mais cresce? Aí tem várias teorias, né? Tem teoria que fala que é porque a gente faz mais diagnóstico, que é a teoria central, né? Então, o diagnóstico hoje ele é mais bem feito, e aí, consequentemente, a gente faz mais diagnóstico. É só a gente lembrar, se a gente vai para 1500, na época das grandes navegações, não existia esse esfigmomanômetro, né? Então, você não conseguia aferir a pressão arterial das pessoas. Então, ninguém é hipertenso na Europa Ocidental. Não existe hipertensão, porque a gente não consegue aferir. Se a gente não consegue dar que a pressão do sujeito está 18/10, então aquela coisa, o que eu não vejo não existe, né? Agora, quando eu tenho instrumentos, quando eu tenho métodos diagnósticos mais refinados e robustos, eu dou mais diagnóstico. Isso é uma coisa comum. Muita gente morre sem saber que é TEA, né? Antigamente, sim. Quantas pessoas eu não lembro hoje falam, nossa, na minha infância e tal criança tinha características e tudo mais. Naquela época não se tinha. E o altas habilidades de superdotação também acaba muitas vezes tendo eu até tenho um caso curioso, né? Um paciente adulto, mas ele veio para mim e falou, não, eu preciso do laudo para poder concorrer à vaga PCD. Aí eu falei, como que é? O cara é super inteligente e tal, ele queria um cartório aqui da Faria Lima de imóveis, né? Um cartório que fatura milhões por mês. Aí ele falou, não, é porque como eu tenho altas habilidades, aí eu entro na vaga PCD, etc e tal, só que você precisa colocar que eu sou autista, porque só a superdotação não ajuda. Aí eu falei, não, mas não tem características e tal, né? Ele falou, não, mas tal profissional disse que eu tenho e tal. Falei, então ele que faz. Então, aí eu falei, tá, mas o que você vai ter, né? Ele falou, não, eu vou ter 1 hora a mais de prova, a nota de corte é mais baixa, eu vou concorrer a vagas que só quem é PCD concorre. Eu falei, tá, mas isso é contra-equitativo, né? Se você é mais inteligente, você é o espertão, você deveria ter uma nota de corte mais alta, porque você é mais esperto. Aí o cara ficou totalmente sem graça. Então, assim, eu vejo muito isso com altas habilidades de superdotação, são crianças que muitas vezes acabam entrando num limbo, ela e as famílias, e entrando muitas vezes até em depressão, ou até performando mal academicamente. Olha como é contraintuitivo, né? A criança tem um potencial intelectual muito grande e ela performa pior do que a média, porque, novamente, é comum, a gente sabe
que no Brasil tem estudos de prevalência que falam que até 3% da criançada, dos adolescentes, são superdotados ou têm altas habilidades, ou seja, é muito comum, é quase tão comum quanto o TEA e o TDAH. Muita criança, e essa galera não é registrada, não é diagnosticada. Justamente porque não é um diagnóstico, porque não se fala sobre, porque tem aquela ideia de que altas habilidades ele é super-herói, e na verdade não, a gente vê que eles precisam também de intervenções específicas para poder se desenvolver bem. Como eu falei, a Singapura faz isso muito bem, tem rastreio, seleciona, coloca métodos alternativos de aprendizagem, augmentation, que são ampliações de repertório, dão coisas mais curiosas, mais instigantes para essa criançada, e no Brasil realmente, assim, contexto público, realmente estamos décadas, centenas atrás, né? E a gente tem uma fronteira, né? Que é muito que a gente, tudo bem, não vai ter no público-alvo, não vai ter na letra da lei, mas é o nosso dia a dia. Aquela criança que, tudo bem, não tem laudo, mas tem um pouco disso, um pouco daquilo, ela tem uma dislexia, uma descalculia, mas ao mesmo tempo ela tem uma inteligência boa, e aí, né? Ou seja, é uma amálgama, é um grande arco-íris de cores e de paletas ali que a criançada não vai vir com uma etiqueta e vai ser específica, né? Então, a gente não tem muito o que categorizar, é mais entender que, tudo bem, tem categorias que são mais destacadas do ponto de vista legislativo, que é a deficiência sensorial, intelectual e motora, as altas habilidades e o TEA. Mas a gente tem uma galera também que fica de fora desse ponto aí. E aí, quando a gente pensa na deficiência, foi o que eu falei, né? A gente vai ter deficiências múltiplas. Pode ser física, motora, criança com cadeirante, prototípico, intelectual, que é o grande carro-chefe, né? Que a gente vai precisar criar mediação, né? Então, quanto que a física motora a gente vai ajudar na autonomia, vai ter questões muitas vezes físicas e até arquitetônicas da construção. Intelectual, muitas vezes adaptação pedagógica, algo mais concreto, passo a passo, um currículo adaptado do ponto de vista mais a metas tangíveis. Auditivo e surdez, Libras como primeira língua, a gente fala isso muitas vezes em questões legislativas, né? Português escrito como segunda, ou seja, a criança se alfabetiza em Libras e coloca o português como segunda língua. Interpretação, pistas visuais, métodos alternativos de comunicação. E a questão visual, né, claro, questão de estimular outros sentidos, ou seja, se a criança realmente não consegue enxergar por uma questão de cegueira congênita, por exemplo, que muitas vezes não é reversível, a gente vai usar outros métodos, como o braille, como áudio, ou seja, melhora a parte sensorial que ela tem preservada para poder compensar. E o TEA e o altas habilidades, né, são dois grupos que são muito diferentes quando a gente pensa do ponto de vista até de diagnóstico, né, então nível 1, 2 e 3, em que muitas vezes a gente se surpreende, né? O nível ele vem muito mais para trazer o tanto de ajuda ou de apoio e não necessariamente para delinear ou estipular um prognóstico. A gente tem também a importância da questão das altas habilidades, porque é um iceberg, né? Somente uma parcela ínfima das crianças, 0,12% das crianças e adolescentes com altas habilidades são identificados, ou seja, muita gente fica de fora, e a gente precisa lembrar que também faz parte do público-alvo da educação especial, ou seja, a gente, ao colocar como público-alvo, reforça que essa criançada precisa de apoio também. E aí muitas vezes aquela coisa, né? São crianças que ficam entediadas, aí viram indisciplinadas porque estão entediadas e tudo mais. E aquela coisa, não acompanha, né? Não acompanha pelo caminho ortodoxo, né? Pela via típica. A inclusão atrasa os outros, né? Não, a evidência, como eu falei no começo, aponta o contrário, que conviver com outros destaca e estimula redes neurais que faz com que todos aprendam mais. O laudo, né? Se eu não tenho laudo, nada posso fazer, né? Não, a gente sabe que o apoio e as intervenções não dependem do laudo, né? O laudo, muitas vezes, é uma bússola, e é importante, mas ele, por si só, não responde muita coisa. E aí a grande questão das altas habilidades, né? Esse estigma dele é muito esperto, se ele é tão esperto, ele se vira sozinho, não precisa de muita ajuda.
Pelo contrário, né? A maioria dos pacientes com altas habilidades, por isso que eles estão aqui, eles precisam de técnicas e de intervenções específicas, que senão eles ficam até para trás. A década, né, então, assim, saiu da margem da escola, né, então a gente tinha poucas crianças que eram fruto, né, desse grupo que precisaria da educação especial, e aí é uma coisa relativamente positiva, né, então a gente vê que triplicou nos últimos 10 anos, né, foi de menos de 1 milhão de crianças para mais de 2,5 milhões, né, e hoje mais de 90% dessas crianças estão em classes comuns, sobretudo os TEA, né, antigamente a gente não... sabia, estigmatizava as crianças que tinham um jeito, entre aspas, esquisitinho, que pareciam autistas e tal. Hoje, se você vai para qualquer escola, você sabe, as crianças sabem o que é autismo, né? Fala, na minha sala tem duas crianças autistas e tal, virou algo naturalizado, né? Isso é muito bom. E aquela questão, né? Então, a gente precisa ver a aula, né? Um dia de aula típico visto pelas suas barreiras e não pelo laudo, né? A gente vai ter questões que extrapolam muito a apostila, né, o contexto educacional do ponto de vista mais concreto, para outras coisas, como ruído, barulho, janela, lousa, né, então questões de como a aula é dada, métodos, né, então a gente vê tudo muito engessado do ponto de vista de metodologia, recreio, né, então algumas escolas com recreio sem muita previsibilidade, né, que às vezes dura mais, dura menos, e questões metodológicas que precisam ser mais dinâmicas, né? Então, não adianta também muito ter um bom método se esse método não é revisitado, não é reavaliado. E a deficiência não está na pessoa, né? A deficiência está na barreira que existe entre a pessoa e o aprendizagem, né? A aprendizagem, que é o modelo social da deficiência. Então, com a barreira, o indivíduo não consegue aprender. Sem a barreira, ele tem dificuldades, mas ele consegue passar essa barreira, né? Mesmo que com dificuldade. E é importante a gente lembrar que algumas confusões, né, elas custam muito caro do ponto de vista até de tempo, né? Então a gente fala que tempo é cérebro, e o cérebro está plástico, está em pleno desenvolvimento. Quanto antes a gente adaptar, quanto antes a gente intervir, melhor. Então, ao invés de falar, se eu não tenho um laudo, eu não vou dar apoio, né? A escola, ela adapta, ou ela adota uma postura muito mais proativa, né? No sentido de, olha, eu observo certas necessidades e dificuldades, e diante disso, e diante de um laudo, né, que faça sentido com o que eu vejo, eu vou orientar, eu vou trazer algumas coisas. A educação especial vem com um acesso, né? Então, acessibilidade, recursos, estratégias de construção de autonomia, sem aquele repeteco, né, de dar a mesma aula, né? Tem alguns professores que eles até falam, não pode anotar, não pode fazer nada, porque se você sai do script, ele se perde, né? Lembro que, quando eu estava no ensino médio, eu fazia uma aula particular de matemática, que era a coisa mais emburrecedora da história, né? O professor não deixava ninguém anotar, ele batia na mesa, ele olhava para você, te humilhava, cuspia, e o pessoal achava engraçado que ele humilhava, era uma coisa vergonhosa, o cara totalmente fora de si. E aí eu não aprendia nada, porque eu não podia anotar, não aprendia nada, não conseguia me concentrar direito, e pago, né? Então, isso tem que ser acabado, né? E, bom, se ele tem apoio, está incluído, não precisa fazer mais nada, né? O profissional de apoio, né, acompanhamento pedagógico, isso não substitui o professor, ele é um instrumento para que, com o professor, ele atinja o desenvolvimento adequado. E aí, é importante a gente lembrar que só a matrícula, né? Estou matriculado na escola, não significa grandes coisas, né? A matrícula por si só precisa vir com outros ferramentais, né? Como estar presente, participar, aprender, conviver e autonomia, né? Então não é simplesmente, bom, eu tenho X% de crianças matriculadas, muito parecido com a questão do analfabetismo, né? Bom, tem criança que sabe ler e escrever o próprio nome e está alfabetizado. Não. E a parte funcional, né? E a funcionalidade dessa criança. E a aprendizagem, a convivência e tudo mais. E a gente identificar precocemente tudo que a gente falou, né? Ajuda que quanto mais cedo a barreira cair ou ela for diminuída, melhor é o prognóstico, né? A gente está pensando em crianças cujo desenvolvimento é muito mais rápido do que num adulto, né? E quando a gente pensa do ponto de vista
igual eu falo em todas as aulas, né, é um triângulo ou um tripé que, dependendo da aula ou do assunto a ser falado, a gente vai falar esse tripé clínica, escola e casa, ou aqui no caso da educação especial vai falar educação especial, sala comum e a rede, e eles precisam estar sempre bem equilibrados e robustos, né? Se eu tiro uma perninha, se a rede não está legal, se não tem profissionais acompanhando, esse banco cai, né? Se a sala também não ajuda, cai. Se os recursos disponíveis também não estão presentes, o aluno ele fica matriculado, mas ele não está incluído de fato, né? Ele está matriculado, ele é um número, mas é um número que não representa grandes coisas. E o que a gente precisa, né? Bom, a gente pensando do ponto de vista do professor especializado e que tem essa formação como objetivamos aqui. Ele precisa avaliar e identificar um caso do ponto de vista pedagógico, mapear barreiras que essa criança e sempre conversar com as potências, né? Então, a gente sempre, hoje o modelo de neurodesenvolvimento, ele aborda sempre isso, né? A gente não fala só de, João tem TDAH, Maria tem TEA. A gente fala, tudo bem, tem TDAH, mas ele é muito criativo, tem TDAH, mas ele é um líder, ele tem TEA, mas ele é muito curioso. Então, a gente precisa trazer o potencial, porque vai ser a partir dele que a gente vai pegar a principal pista, né, e desnovelar o desenvolvimento. Vai elaborar um plano, né, que vai ter objetivos, os recursos disponíveis naquela escola, naquela rede, o cronograma, ou seja, uma meta com plano, com data definida, e esse plano ele precisa ser acompanhado, ser adequado, ser ajustado e reajustado. Às vezes a criança já adquire certas habilidades, tal barreira como uma dislexia, uma descalculia, ela é superada, então ela precisa ter outro plano ou precisa modelar. Como eu sempre falo, né, a gente pensa em criança e adolescente como um caderno escrito a lápis. E por que escrito a lápis? Porque a gente vai pegar uma borracha, vai mudar, vai escrever mais, menos, ou seja, é um processo dinâmico, né? E esse caminho simples, né? Então, o que você vê e o que a rede faz, né? O contexto, o que a criança faz, com quem, fatos, né? Não vamos rotular, quando a gente pede um relatório para a escola, é muito disso, né? Como que essa criança se comporta, como é a socialização, como que é a aprendizagem, como é o caderno. Vamos registrar isso é muito importante, porque a gente esquece, né? Dependendo da nossa memória, não vale muito. Precisa registrar esse caderno, esse dado, né? Brigou, quando usou o método visual, Joãozinho se mostrou muito mais interessado, aprendeu melhor, ou seja, olha o ouro sendo entregue, né? E acionar a família, a coordenação, muitas vezes a equipe de saúde também, né? Olha, talvez seja o caso de ir num profissional, parece muito desatento, avaliar a necessidade de uma medicação, de uma avaliação neuropsicológica, e um plano, como eu falei, adaptado e sempre muito dinâmico, né? Uma coisa que eu faço muito no consultório é trimestral, né? Então, a cada 3 meses eu faço reuniões, e isso sempre para engajar um movimento. E a gente não diagnostica, mas descreve, né? E aqui, alguns casos, né? A gente vê, eu vou passar alguns casos típicos, né? Então, tem o Davi, de 6 anos, que ele grita e se joga no chão do nada, ou seja, ele faz crises de birra do nada. E ele veio com etiqueta, né? Ele tem TEA nível 2 de suporte, ele está em construção de fala e sem comunicação alternativa. Parece o quê? Que é birra, né? Falta limite, essa mãe mima muito, o pai não dá limite. E do nada, né? Do nada, né? Não. Mas por que do nada? Não teve motivo. Nunca é do nada, né? Ainda mais com criança. Tá? Bom, quando a gente explora bem, teve uma transição de uma aula para outra, de uma professora, de um professor, de uma matéria que ele gostava para uma que ele não gostava. A sala começou a fazer muito barulho, e isso incomodou, porque ele é TEA, tem hipersensibilidade sensorial, auditiva, e a contenção e castigo viram uma resposta, né? Então, aquela coisa da punição, né? E isso nunca é bom, né? A punição leva à extinção do aprendizado. Né? E o que ajuda? Né? Uma rotina visual, uma previsibilidade. A previsibilidade ajuda em todos os casos, seja TEA, TOD, TDAH, DI, ter pistas e ter um aprendizado previsível é sempre muito positivo. Comunicação, implementação de comunicação alternativa, pranchas, figuras, tablet, cadernos, pranchetas, para ele conseguir se expressar. Quem aqui já ficou sem voz ou ficou desprovido de algum sensório, né, da audição, da visão ou da fala, mesmo que por algumas horas, alguns dias, né, é muito angustiante você não conseguir
comunicar aquilo que você está sentindo, né? E essas crianças, como elas não conseguem se comunicar, porque a fala está em construção, a única forma delas se comunicarem é aquela questão mais primitiva, regressiva, né? Fazendo birra, chorando, batendo. E outro caso, que é o da Manuela, né? Então, 9 anos, que ela copia tudo, mas ela não aprende nada. Nossa, ela é uma transcritora nata, mas quando você vai tomar a lição, ou ver o que ela aprendeu, realmente não teve um aprendizado, né? Então, ela tem 9 anos, tem um quadro de DI, deficiência intelectual, está na 4ª série, não tem um plano de educação especial. Parece que ela é limitada, né? A Manuela, poxa, ela tem deficiência intelectual, a gente já vem com um rótulo de, olha, no máximo, chega até aqui, ó, um QI de 54, ixi, só consegue isso, não vai conseguir mais. E a gente surpreende muito, né? E a gente vê, por exemplo, que no caso dela, a cópia, por exemplo, ocupa grande parte da aula, ela consegue copiar, mas aquilo não se traduz em benefício. É uma participação de fachada. Isso também acontece, por exemplo, em pacientes com TDAH, né, que eles estão lá presentes, não fazem barulho, não incomodam, né, sobretudo as meninas, e está no mundo da lua, está viajando, nunca recebeu uma advertência nem nada, mas você vai ver o boletim só nota baixa. E ela reprova sempre, né? Então, paciente com DI, com deficiência, o que ajuda, né? Então, mesmo tema, objetivo adaptado, usar dados concretos, não ficar abstraindo muito, né? Olha, João tinha quando, não sei o que lá, usar dados concretos mesmo, sem grandes fábulas, metáforas, passo a passo, instruções mais curtas. Vocês veem como isso também funciona para TDAH, né? A gente muitas vezes fala que o paciente com TDAH, uma das intervenções, né, pedagógicas de fato isso, um enunciado ser mais reto, mais concreto, mais diretivo, com mais tempo para poder fazer. E o plano pode ser envolvido Manuela versus Manuela, não vai ser Manuela, ela tira 4, 5 e os alunos estão tirando na média 7,5, 8. Não, Manuela tirava 4,5, mas ela começou a tirar 5. Ela tirava 5, começou a tirar 6. Ela tirava 5 em matemática, começou a tirar 7 em matemática. Então é a Manuela ao longo do próprio momento de vida dela. E aqui o terceiro, né, que é o nosso espertinho, o Rafael de 12 anos, né, tem superdotação, outras habilidades, aquele moleque que a gente vê de vez em quando, marrento, né, que termina antes e começa a tumultuar a sala, incomodar, sobretudo se ele tem TDAH, né. É tudo muito fácil, é muito fácil. Eu tenho uma paciente assim, tem 17 anos, e aí eu falei para ela, nossa, mas você está indo mal em matemática? Ela não estava indo mal, assim, ela estava indo mal para ela, no caso verdadeiro de consultório, ela só tirava 10, ela começou a tirar 9, 8,5. Então, para quem sempre tirou 10 em tudo, em todas as disciplinas, para ela tirar 8,5 era preocupante, mesmo que a escola seja muito boa e a maioria dos pais, nossa, meu Deus, que frescura e tal. Não, aquilo para mim foi um sinal de alerta. E ao defrontar a paciente e a escola, a reunião, eu descobri que, na verdade, olha que curioso, né? Era uma menina que era realmente muito inteligente, um QI super alto, 138, superdotada, enfim, gêniazinha, só que ela tinha descalculia. E aí, na verdade, ela começou a ir mal porque ela tinha dificuldade mesmo em matemática, começou a ficar mais difícil, e aí ela tinha vergonha. Então, o que ela falava? Né? Porque tá tudo muito tão fácil que eu fico com preguiça. Ficou como se ela fosse arrogante, chata e tal, mas, na verdade, ela estava morrendo de medo porque ela estava achando difícil e tinha vergonha de falar que estava difícil. E aí depois ela fez aula particular por breve período, já super alavancou. E aqui também, né, fica como se ele fosse marrento, mala, indisciplinado, se ele é tão esperto, ele que espere, avança ele de sala, aquelas coisas assim que a gente vê, né. Então faz aula... outros países, né, como eu falei, Singapura, Canadá, eles fazem projetos de oficinas, né, para essa galera. Bom, já que ele acha tão tedioso, ele cumpre o currículo comum bem, e ele faz um currículo estendido, né, como física quântica, coisa espacial, programação, alemão, outras que foge do currículo comum, né? E essas crianças com altas habilidades, elas tendem a ficar entediadas e começam a não querer estudar. E aquela coisa, você pode ser um Einstein, você pode ser Stephen Hawking, se você não sentar a bunda na cadeira e você tiver um mínimo de tempo de leitura, você não vai aprender, porque a gente não aprende por osmose.
Nunca. Você vai precisar, tudo bem, você pode aprender mais rápido, mas você vai precisar ler, nem que seja uma vez, vai precisar. Se você não faz isso nenhuma vez, você vai mal. E o que ajuda, né? É enriquecer, como eu falei, projetos, mentoria, quadros de oficinas. Infelizmente está muito restrito, né, a escolas mais elitizadas que fazem isso, né? Projetos... até projetos assim que ganham prêmios, né, mundo afora e tal, mas a gente vê algumas escolas públicas que têm algumas questões nesse sentido, com música, com esporte, que é bem bacana, né? Lembrando que, às vezes, as altas habilidades, superdotação, muitas vezes se manifesta como técnicas de oratória, crianças que têm uma oratória muito boa, criatividade e tal, e com um currículo engessado, aquilo vai ser um saco para a criança mesmo, né? Encaminhar para avaliação, porque, como foi dito, 3% da galera altas habilidades, só 0,12%, menos de um décimo de 1% é diagnosticado. E aí a gente vê o quê? Né? Que são 3 alunos, né? No nosso caso, a gente tem a Manuela, que tem o Rafael, que tem a superdotação, então um extremo intelectual muito alto, a Manuela muito baixo, tem uma DI, uma deficiência intelectual, e o Davi, que é TEA. Ou seja, são casos, do ponto de vista de diagnóstico, muito discrepantes entre si em primeira análise, mas que todos, em termos práticos, vão se beneficiar de algumas coisas, né? Ok, o laudo é importante, ele é uma bússola, ele fornece orientação, ele abre a porta, mas o que a gente vai fazer é tirar as barreiras, né? Então, se a gente lembra disso, qual a barreira, a gente precisa tirar a barreira, a gente consegue fazer quase, ou diria todos os casos. Bom, qual que é o caso do Rafael, que é muito inteligente? Qual que é a barreira? O tédio. Então, vou tirar o tédio. Da Manuela, que tem DI, qual que é a barreira? Dificuldade, demora, né? A questão de uma certa concretude e tudo mais. O Davi, que é TEA, qual que é a dificuldade? Qual que é a barreira? A comunicação. Ele é não verbal, então essa é a barreira essencial. Então, só de eu falar isso para vocês, o principal é diminuir e pulverizar as barreiras. Esse é o nosso alvo terapêutico, seja com medicação, com pedagogia, com fono, com o que seja, a gente consegue dar conta de todos os casos. Para um caso vai ser tirar o tédio, para outro vai ser tratar a comunicação, para outro vai ser fazer estratégias de melhora cognitiva. E a gente nunca faz isso sozinho, porque se um paciente tem, ou pelo menos não faz bem feito, né? A criança que tem TDAH, a gente sabe que a medicação é ótima, é incrível, a terapia também. Só estratégias de sentar mais próximo, ter tempo a mais, a gente sabe que não é o suficiente. TEA também, a gente sabe que vai precisar de aba, de fono, de uma série de instrumentos que a rede precisa se conversar, né? Então, novamente, né, a gente não veio o tratamento e a nossa resposta, né, não veio quando o aluno foi consertado, entre aspas, né, ele veio quando o ambiente se adaptou ao aluno, né, uma coisa muito mais proativa do ponto de vista ambiental para encaixar naquele aluno e não o contrário. Ao invés da gente falar de uma questão de você precisa se comportar e você precisa ser incluído, ou seja, você precisa se integrar, você precisa se misturar, saber se misturar com essa sala de aula. Não, você precisa ser incluído, ou seja, ao invés do aluno se adaptar àquela sala, a sala se adapta às dificuldades de cada aluno, não só de um aluno. E aí a gente tem as mensagens, né? O plano o público-alvo, né, de educação especial, ele tem nome, né? Vai ser deficiência múltipla, sensorial, física, importante, porque é um balaio que vem muita gente, TEA, altas habilidades, e a nossa fronteira, né? A gente pensa hoje já no TDAH, na dislexia, né? Porque são muito prevalentes, impactam muito. Apesar do TDAH não ser um transtorno de aprendizagem, ele quase sempre ocorre com eles, né? Então, a gente pensa sempre tudo muito junto. E muitos pacientes com TEA têm TDAH, têm dislexia e vice-versa. A gente não espera o laudo, não fica esperando um profissional fazer um CID, dar um F90, que é TDAH, um F84, que é TEA. As estratégias, elas são complementares, né? Ela não vai substituir a escola e o professor regular e nem reforça, não é um reforço. É uma garantia legislativa. E a barreira, como eu falei, é o nosso alvo, né? A gente não vai atacar o aluno, não vai ser, olha, o João tem TEA, nossa, eu vou atacar esse TEA porque ele é complicado. Não, eu vou atacar as dificuldades do João, que pode ser a comunicação, as estereotipias, etc.
A gente não diagnostica, né, na escola, aqui do ponto de vista mais pedagógico, né, são transtornos que são diagnosticados por psicólogos, psiquiatras, há uma série de transtornos pedagógicos e diagnósticos pedagógicos e fonoaudiológicos, etc., que podem e devem ser feitos, mas quando a gente pensa assim, são transtornos de saúde mental, né? Então, mas isso não significa, como eu falei, no Brasil, o professor ele é o carro-chefe, é o nosso grande ouro, né? É um bom professor, um professor calejado, que já viu não sei quantas crianças, ele sabe muito, muito de neurodesenvolvimento, muito mais do que a gente. Então, a gente precisa ter essa humildade. E aqui as nossas referências, né, que valem desde o NEP, marcos legais, a DSM, como eu falei, a gente está falando de transtornos mentais, né? E é isso. O laudo ele abre a porta, mas o caminho é nosso, que visa a integração, ou seja, colocar nessa sala de aula, nessa escola, todo mundo junto, interagindo e se desenvolvendo. Bom, pessoal, tentei acelerar um pouco aqui para não ficar muito noturno o negócio aqui, mas é isso. Se tiverem dúvidas, questões... Professor José, muitíssimo obrigado pela sua aula. É uma aula que a gente dá uma pincelada um pouquinho naquela negócio da legislação, da inclusão, onde nós temos que eliminar as barreiras. Você falou muito bem assertivo no começo da aula sobre a questão da obrigatoriedade que nós temos numa legislação hoje, tanto na Constituição de 88, e mais que isso, o compromisso de Salamanca em 94, mas a gente traz o nosso compromisso quando a gente coloca o prof. Sempre falo isso. Quando a gente coloca o prof na frente do nosso nome, nós assumimos uma responsabilidade que ela não é uma responsabilidade tanto legal quanto moral, quanto uma responsabilidade no qual a gente tem com as crianças, principalmente, né? E lógico que é desafiador você trabalhar com transtornos globais do neurodesenvolvimento, trabalhar com crianças, público da educação especial, entender quem são eles, né, para a gente entender as obrigatoriedades que nós temos para atendimento da aprendizagem, mas mais que isso, com que a gente não deixe nenhuma criança de fora, nenhuma criança atrás, né, tem até inclusive nos Estados Unidos, né, o Success for All, né, ou não, sucesso para todos. Desde 1975, os Estados Unidos trabalham com lei de inclusão. Há mais de 50 anos, 51 anos, os Estados Unidos falam de trabalhar com crianças, né, da educação especial em classes comuns. Lógico, gente, sempre que possível. Quando não tem condições, uma deficiência intelectual severa, por exemplo, né, uma microcefalia e demais outras também que vai restringir a questão da aprendizagem da criança, que a gente não vai ter condições, é uma situação. Mas quantas vezes na década de 90, eu lembro muito disso quando eu estava na sala de aula sendo aluno, década de 90, começo do ano 2000, eu não via na minha sala crianças autistas. Eu como aluno, estou falando, década de 90. Década de 80, também vou entregar um pouquinho de idade aqui, né? Mas década de 80 e 90, eu não via aluno com síndrome de Down na minha sala. Eu não tinha alunos, e morava no interior de São Paulo, escola pública, e não tinha, por quê? Porque eles não faziam parte, não eram, né, pertencentes àquele grupo eletizado, mesmo que poderia ser na periferia. Era um grupo segregador, ou seja, separava, ali deixava quem é público de educação especial, não tinha convívio. Porém, no ambiente de trabalho, depois essa criança ia virar um jovem, né, funcional, autônomo, que ia estar no mercado de trabalho junto com pessoas que não tinham as mesmas necessidades específicas. Então, por que no mercado de trabalho eu poderia colocar essas pessoas para trabalhar e na educação, no desenvolvimento da sua autonomia da aprendizagem não era possível? E nós, professores, não fomos formados para isso. Principalmente, né, lógico que você, professor, é médico, né, que trabalhou, inclusive está pesquisando, é pesquisador, é médico de clínica também, junto lá no Hospital Israelita Albert Einstein, fez mestrado, está fazendo doutorado, está buscando a formação. Mas quantos % dos nossos professores possuem formação em educação especial? Ah, mas eu não preciso, porque eu estou na sala de aula comum. Mas espera aí, você vai receber, em algum momento, se não recebeu, você vai receber aluno público da educação especial. E nós não estamos preparados. Infelizmente, nossa formação não nos preparou para isso, né, professor? Exato. Assim, eu também falei, nossa, vou fazer um exercício de memória aqui, tentar lembrar que criança que, pô...
nasci em Petrópolis, eu morei depois em Arapongas, Londrina, então passei por algumas escolas diferentes, e aí eu falei, nossa, será que tinha alguma criança com síndrome? Não lembro da síndrome de Down. Aí eu falei, putz, cadeirante? Não lembro. Triste. Não lembro, cara. É triste, porque essas crianças existiam. É? Porque elas agora tem um aumento quantitativo de crianças autistas. Nós temos aumento de laudos, aumento de acompanhamento clínico. Ainda bem que nós estamos tendo famílias mais sensibilizadas a buscar um suporte melhor para nossas crianças. Mas naquela época as crianças não existiam. Não, elas não existiam aos olhos da sociedade, mas elas existiam sim e deveriam estar junto conosco nos mesmos ambientes. Então, infelizmente, foi um momento conturbado na história da educação no Brasil, que nós estamos só 50 anos atrasados em relação aos Estados Unidos, sem falar em relação aos outros países. E assim, professor, quero trazer, né, que apesar da nossa formação de professor, só para nós encerrarmos por aqui nossa neuroaula de hoje, gente, nossa formação de professor não nos prepara para a educação especial, né? Mas a gente tem que buscar sempre formação continuada, cursos livres, pós-graduação, tem a nossa pós-graduação em inclusão escolar e neurociência, que eu sempre coloco aqui para nós uma pós-graduação que, de fato, prepara o professor para a sala de aula, mas, professor Daniel, uma pós-graduação que demora 9 meses, às vezes não é para mim, eu não sei ainda se essa pós é para mim ou não. Gente, nós estamos fazendo, o pessoal está sentindo muita falta da Lu, José, né, professor? Então o pessoal fala assim, cadê a Lu? Cadê a Lu? Cadê a Lu? Eu vou trazer a Lu aqui para vocês. São 3 dias que nós vamos ter a Luciana Brits aqui conosco. No domingo, no dia 23 de agosto, depois de ter passado o Neuromeet na quinta, na sexta, no sábado, o dia inteiro dando palestras, né, com nomes renomados, né, fora do Brasil, né, vem gente da Universidade de Luxemburgo para o Neuromeet desse ano, tem gente que vem, o Rode, que é uma das maiores autoridades também de psiquiatria e trabalha com neurodesenvolvimento, principalmente na parte do suporte do TDAH, vai estar conosco, Dr. Rudimar, Dr. José Guilherme Giocondo, né, nesse encontro. Domingo a Lu vai estar voltando para Londrina e vai dar 3 aulas especiais para vocês, gente. O que significa essas 3 aulas especiais? A Lu vai trabalhar no domingo, às 20 horas, com uma aula chamada Dificuldade ou Transtorno. Como diferenciar de verdade o que a criança tem. Então, na parte prática, como você conseguir... Então, é prático, gente. Como eu diferenciar se a criança tem dificuldade ou algum transtorno. Uma das maiores dificuldades que nós, professores, temos, porque nós não somos formados em educação especial. Aí, a segunda aula vai ser na segunda-feira, né, também às 20 horas, não nessa neuroaula, então, né, eu vou estar na neuroaula ao vivo com outro público, mas eu vou convidar vocês também para participar da aula da Lu, que é Entendendo os Transtornos de Aprendizagem. Quais transtornos que ela vai explicar para nós? Dislexia, desortografia e descalculia. 3 assuntos extremamente importantes para que a gente possa entender esses transtornos de aprendizagem, como eles se comportam, né? Você vai entender dentro de cada um dos transtornos específicos de aprendizagem, como cada um se manifesta, quais os sinais que a gente tem que observar, quando a gente vai precisar fazer encaminhamento, para nós nunca deixarmos passar despercebido, né, o sinal que pode realmente mudar a vida de uma criança. E na terça-feira da semana que vem, a Lu não descansa, nos 3 dias, domingo, segunda e terça, ela vai trabalhar no dia 25 de agosto, também às 20 horas, sempre às 20 horas aqui, sobre quais estratégias usar diante das dificuldades e quais estratégias usar diante dos transtornos de aprendizagem. Então, estratégias para utilizar durante as dificuldades e o transtorno. É uma aula prática definitiva que vai ajudar a destravar muito nós professores de como trabalhar na parte prática. E essas 3 aulas, professor José Guilherme Giocondo, ela tem certificado. Diferente das nossas neuroaulas que a gente faz segunda-feira, que a gente distribui muito conteúdo aqui para vocês, de graça, com o maior prazer, nós vamos fazer uma pré-especialização. Eu não sei se a pós-graduação vai resolver meu problema. Eu não sei se a pós-graduação vai ajudar eu a atender ao público-alvo da educação especial, né? Eu não sei como fazer na parte prática. Ou seja, eu não sei se a pós-graduação vai ser suficiente para mim ou não, ou se é pós-graduação. Então, antes de você investir numa pós-graduação, gente, eu faço um convite. Por quanto, gente?
R$27. Tá o link aí mandado para vocês na descrição também desse vídeo. Eu vou pedir para o Júlio colocar depois, mas está aqui no chat, ó. Entre agora para a nossa pré-especialização. O que é essa pré-especialização, gente? São as 3 aulas com ela, Luciana Brites, falando com vocês. Vamos reforçar aqui. Professor Daniel, o que vai ser nessas 3 aulas? Primeira aula no domingo, dificuldade ou transtorno, como diferenciar de verdade o que a criança tem. Segunda aula, na segunda-feira, entendendo os transtornos de aprendizagem, dislexia, desortografia e descalculia. E a terceira aula, que ela vai abrir o baú com quais estratégias usar diante das dificuldades e transtornos de aprendizagem. Aula prática. 3 aulas maravilhosas com ela, Luciana Brites, e que você vai ter um certificado de 10 horas pela Faculdade Neurosaber. E você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse universo da pós-graduação. Antes de vocês comprarem, adquirir uma aula, adquirir uma pós-graduação, você terá essa degustação. E por que a gente cobra R$27, professor José Guilherme Giocondo? Porque nós temos investimento em certificado, vamos colocar vocês no ambiente virtual para que vocês conheçam um pouquinho também nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, também, né, a gente vai ter um suporte maior de pessoas, tudo mais, para dar ali, para tirar todas as dúvidas. Gente, R$27 por 3 aulinhas. O que seria ter uma aulinha com a Lu Brites? Né, uma aula maravilhosa e prática. Então, faço o convite para vocês, Júlio, manda novamente aqui para nós o link no chat e se inscreva, gente. 27 pila. É menos do que uma pizza. Pizza hoje você não compra por menos de R$100, na verdade, né? Vitor, quem que paga uma pizza de R$27? É uma coxinha e uma coca que nós, professores, acabamos ali pagando muito caro ali no comércio, mas que vai te entregar muito, muito conteúdo. Esse é meu convite de coração para vocês participarem da pré-especialização, né, nossa de transtornos de aprendizagem e neuroeducação. Professor José Guilherme Giocondo, encontro você em Balneário Camboriú daqui 3, 4 dias para a nossa maravilhosa palestra que o senhor vai ministrar lá para nós. No NeuroMeet, agradeço muito a atenção. Acredito que essa aula foi maravilhosa e, né, professor, se quiser aí dar boa noite para todo mundo, falar sua rede social, para o pessoal seguir, fique à vontade, professor José. Bom, gente, foi um prazer, muito obrigado aí por estar junto até agora, viu? Tem o Instagram, que é @geocondo.psiquiatra, podem me achar lá, se tiver alguma dúvida, eu sempre respondo. Muito obrigado aí pela companhia, viu? Valeu, Dani. Beleza, e sigam nós nas redes sociais da Neurosaber, todos os nossos canais aí, buscou Neurosaber, Faculdade Neurosaber, que você vai nos encontrar, e tem também o meu Instagram, Daniel M. Gonzalez, pode mandar direct lá, professor, assistir sua aula, neuroaula, junto com o José Guilherme Giocondo, assisto as neuroaulas, gostaria de tirar uma dúvida com você, professor Daniel, eu mesmo respondo as redes sociais, Daniel M. Gonzalez, tem muito conteúdo sobre matemática, políticas públicas de inclusão, políticas públicas falando sobre um pouquinho de DEB, de SAEB, de alfabetização, né, sobre educação infantil. Gente, né, nós estamos sempre à disposição para vocês. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, também entra na nossa comunidade de Neurosaber para que você receba esse material maravilhoso da aula do professor José Guilherme Giocondo, que você pode trabalhar na sua rede de ensino, você pode trabalhar no HTPC, você pode mandar para os professores também, inclusive, né, que não conseguiram estar nessa aula presente, mas precisam saber desse conteúdo dessa aula. Mande o link dessa aula, manda para o professor, porque essa aula fica gravada, sempre disponível para vocês olharem sempre que vocês quiserem, gente. Tá bom? Professor José, uma boa noite. Gente, uma boa noite a todos e a todas. E nós vamos, então, nos encontrar no NeuroMeet, para quem for, ou nos encontramos na pré-especialização com a Luciana Brites no domingo, às 20 horas. Espero vocês até lá. Uma boa noite a todos e até mais.